Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do 12 ao 15. Atos dos Apóstolos 6, do 12 ao 15. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levavam-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, agora você vai ler comigo. 1, 2, 3. Viram? Estevão está passando pelo pior momento da vida dele até então. Ele tem 20 anos de idade. Mas, e viram? O rosto de um anjo é um rosto feio ou um rosto bonito? Eu não sei, nunca vi. Mas imagino que seja bonito. Certo? Um rosto de anjo. Feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você, peça para que a voz de Deus te alegre, que a voz de Deus te fortaleça, para que Deus agora te prepare para as batalhas da vida. Aperte os cintos para que o Espírito Santo te leve para uma nova estrutura. Eu já sinto uma graça poderosa descendo aqui, eu já sinto uma unção de Deus tomando conta do ambiente, eu já sinto o poder de Deus tomando conta da nossa vida, e eu declaro em nome de Jesus que será uma noite libertadora, uma noite de avivamento, uma noite onde a unção de Deus vai nos pegar para a glória de Jesus. Amém. Toda vez que eu leio esse texto, o meu coração fica muito intrigado como um homem, um menino de 20 anos, um rapaz de 20 anos, no pior momento da sua vida, a Bíblia não pode mentir, diz que o seu rosto era um rosto angelical, um rosto de um anjo. Imagina um rosto que brilhava, um rosto que estava numa outra perspectiva. O rosto é uma parte muito pequena do nosso corpo. O rosto não é o que há de maior volume, mas o rosto nos dá identidade. As pessoas sabem quem nós somos pelo nosso rosto. Se eu colocar minha mão do lado da sua mão, talvez alguém adivinhe, mas tenha um pouco mais de dificuldade. Agora, se eu colocar o meu rosto do lado do seu, vão saber quem sou eu e quem é você. Nós somos reconhecidos pelo rosto. Os principais sentidos estão no rosto. A audição está aqui, na região da cabeça, do rosto. A fala, o paladar. As minhas expressões. Meus olhos expressam. A gente fala muito mais com os olhos do que com a boca. Os olhos, o brilho nos olhos, a afeição. O nosso interior, ele é expressado pelo rosto. Não é à toa que em Provérbios 15, 13, o próprio Salomão vai dizer que a alegria do coração transparece aonde? No rosto. O rosto é importante, mas o coração amargurado abate o espírito. O texto que li fala de um jovem chamado Estevão. Estevão era um judeu helenista. O que significa? Filhos de pais judeus, mas não nascido em Jerusalém, nascido na Grécia. Por isso que ele é um judeu helenista, um judeu nascido fora de Jerusalém. Estevão é um discípulo do segundo escalão de Jesus. Jesus tem os 12 discípulos que ele convoca, e depois ele tem um segundo escalão, os 70. Aqueles que ele manda em Lucas 10, bater de porta em porta, dizendo: é chegado o reino dos céus, e se você liberar uma palavra de paz, e essa casa não receber a palavra de paz, essa paz vai voltar para você, sacode a poeira e segue em frente. Estevão estava nesse grupão de 70 discípulos convocados depois dos 12. Ele tem 20 anos de idade, e ele morreu por volta do ano 35 depois de Cristo, por volta de 2 anos depois que Jesus ascendeu aos céus. Só que esse garoto de 20 anos, ele entrou para a história. Ele foi o primeiro mártir da era cristã. Ele foi o primeiro homem a morrer por causa do evangelho depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus. O primeiro. Houveram muitos mártires, muitas pessoas ao longo do mundo morreram pela fé cristã, mas Estevão foi o primeiro a morrer.
E esse camarada de 20 anos, ele tem um perfil de alguém que eu tenho que aprender com ele. Eu tenho que olhar para ele e aprender, porque se tem uma coisa que Estevão me ensina, é como tomar pedrada. Se tem uma coisa que a história de Estevão me ensina, é como tomar pedrada em estilo, ou em grande estilo. Até para ser apedrejado, ele tem estilo. Porque ser cristão autêntico é tomar pedrada. Se na sua vida você não tem pedrada, reveja a sua fé. Se você não toma pedrada de ninguém, você tem que rever o seu cristianismo. E eu não estou falando minha opinião, estou falando da Bíblia. 2 Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo na sua carta, 2 Timóteo 3,12. Leia comigo aqui, o que Paulo diz a Timóteo sobre o que é o cristianismo. Põe aqui. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Deixa o texto aqui. O que é piedosamente? Verdadeiramente, com foco, com disposição. Então, todos aqueles que desejam viver rigorosamente, em dia, o que é a fé cristã, qual é a consequência disso? Serão perseguidos. Então, se você não está sendo perseguido por ninguém, alguma coisa está acontecendo de errado. Se todo mundo está aplaudindo você, está alguma coisa de errado. Se você é amado por todo mundo, alguma coisa está acontecendo de errado. Se o ímpio, o pinguço, se as pessoas que estão indo para o inferno olham para você e falam, você é legal, cara, você é muito legal, hein? Você é um crente legal. Alguma coisa de errada está acontecendo. Porque a sua fé tem que ser uma agressão aos planos do inferno. O jeito que você vive tem que ser um tapa na cara dos demônios. A sua adoração a Deus tem que deixar o pecador constrangido de estar perto de você. O camarada vai pegar a bebida e vai começar a tremer. Vai dizer, eu não tenho coragem de beber na sua frente. Eu vou fumar lá fora, porque na tua frente eu não tenho coragem de fumar. Alguma coisa em você me faz ter vergonha de pecar. Isso é uma fé tomada pelo Espírito Santo. Agora, quem é o Estevão? Estevão é um camarada que caiu do nada? Não, Estevão é alguém que surgiu para resolver um problema. A igreja de Atos, ela começa a crescer, desenvolver. E os 12 discípulos, saiu Judas que se matou e entrou Matias. Os 12 discípulos não estavam dando conta da igreja. Ou eles pregavam, ou eles cuidavam das viúvas. Ou eles pregavam, ou cuidavam dos órfãos. E aí eles montaram um concílio, e aí nasceu o que nós chamamos de diaconato, a diaconia, os diáconos, homens que fossem convidados para servir as viúvas, cuidar dos órfãos, tirando essa função dos discípulos e dando aos discípulos tempo para pregar, para conduzir a igreja. Só que havia um critério. O critério é: escolhei homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Fala comigo, homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Põe o versículo 5 de Atos 6 para mim, versículo 5. Atos 6, 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Então, qual era o critério? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. E Estevão foi achado como um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Põe o versículo 8 para mim, do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça, de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. O ministério de Estevão não surgiu para ele fazer outra coisa a não ser resolver um problema. Se você perguntar para mim, pastor Diego, qual é o primeiro critério de Deus escolher um homem e uma mulher para usar? São homens e mulheres que vivem para resolver problemas. Não para gerar problemas, para resolver problemas. Homens e mulheres que escolheram ser solução e não problema. Não enche o saco de ninguém, não fica colocando caso, mas estão ali para resolver. Os apóstolos precisam de gente para entregar marmita para a viúva e cuidar do órfão. Estevão não está ali para receber uma faculdade. Estevão não está ali para ser promovido. Estevão está ali para entregar marmita. Estevão está ali para entregar cesta básica. Estevão chegou para substituir homens e mulheres que eram grandes. Substituir Pedro, substituir Tiago, substituir João. E ele estava pronto naquele dia. Quando
abriu uma vaga de diácono, não é que Estevão falou, qual é o curso que eu faço para ser um diácono? Quando abriu a vaga de diácono, ele já era um homem com boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Essa é a diferença entre pessoas que são usadas por Deus ou não. Tem pessoas que estão dizendo, pastor, eu só vou me preparar quando tiver uma perspectiva de eu fazer alguma coisa. Enquanto não tiver a chance de eu trabalhar, eu fico sentado. Quando eu perceber que o senhor vai precisar de mim, eu vou estudar. Não, meu irmão, ainda que não tenha nenhuma chance de você fazer alguma coisa, já esteja pronto, já esteja com a sua reputação em ordem, já esteja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, porque você não sabe a hora que Deus vai usar você. Nós não nos preparamos, esse é o problema. A gente não se prepara para o Enem, a gente não se prepara nem para casar. É tudo na correria, tudo na pressa, é tudo na calada da noite, é aquele desespero, fecha uma coisa, não. Quando a igreja de Atos precisava de alguém cheio do Espírito Santo, de boa reputação e cheio de sabedoria, Estevão já era o cara. Ele já era. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria, com 20 anos de idade. Você consegue imaginar um camarada de 20 anos de idade? Um menino de 20 anos de idade. Você conhece algum aí? Que tenha 20 anos e você possa dizer boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, que não está só no videogame, que não está só no TikToker. Pois Estevão tinha 20 anos. Quando a gente fala esse nome Estevão, parece que ele tem uns 70, né? Não, ele tinha 20 anos de idade. 20 anos, um homem com boa reputação. Você que tem 20 anos aí, quer ser usado por Deus. Eu estou pregando de um jovem de 20 anos, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E qual foi o chamado dele? Entregar a cesta básica para viúva e para órfão. Hoje as pessoas querem começar por cima. Ninguém quer começar, todo mundo quer estrear. Ah, Deus me chamou para coisa grande, então vai pregar no Everest. Não, Deus me chamou para coisa grande. Eu sei que o meu chamado é grande. O chamado de Estevão começou a entregar cesta básica para viúva e para órfão. Chamado grande não é o que eu faço, é quem eu sirvo. A grandeza não está na minha mão, a grandeza está no meu coração. Pode ser com a vassoura na mão, com o rodo na mão, pode ser no carrinho de pipoca. Eu sei para quem eu estou fazendo, eu sei o porquê eu estou fazendo, e tudo que eu faço para Deus é grande. Estevão, ele fazia mais do que ele era pedido. Qual era a função de Estevão? Cuidar do órfão e da viúva. Só que você vai ler o texto, Estevão pregava, Deus fazia milagres através da vida de Estevão. Havia sinais. Estevão debatia a fé, mas ele não abria mão da função. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você surpreende. Quando você tem o Espírito Santo, você nunca faz só aquilo que pedem para você fazer. Quem tem o Espírito Santo transborda. Quem tem o Espírito Santo, olha, dá 10 passos, o camarada dá 20, 30, 40. Quem não tem o Espírito Santo, você tem que ficar atrás dele. Por favor, meu filho, cumpre a sua responsabilidade. Por favor, você vai vir hoje. Quem tem o Espírito Santo, ninguém precisa me ligar, ninguém precisa me encher o saco, ninguém precisa lembrar da minha função, porque o próprio Espírito Santo me move. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você quer ter uma vida relevante, por melhor que seja a faculdade que você teve, por melhor que seja o emprego que você tem, se você quer ter uma vida relevante, seja cheio do Espírito Santo, porque ninguém começa com milagres. Estevão não começou com milagres, Estevão começou entregando cesta básica. E se Deus precisar de um Estevão hoje, será que nós temos aqui? Se Deus precisar, eu tenho um problema, será que alguém se levanta e dizer, conta comigo, Senhor, conta comigo? Ah, mas é para entregar cesta básica para viúva, é para entregar cesta básica para órfão. Não, eu sou alguém que vou pregar na conferência. Não, meu irmão, já esteja preparado com bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Você tem que se preparar. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que tem oportunidades que Deus manda, que não dá tempo de buscar azeite. Ou você tem azeite, ou você vai deixar para trás. Lembra da parábola das 10 virgens, as 5 nécias e as 5 prudentes? Qual era a diferença dos dois grupos? As 5 sábias tinham azeite na lamparina, elas estavam prontas. A hora que ele bater na porta, eu estou aqui. As outras não, as outras deixaram para a última hora. E esse é o problema. Tem empregos que vão aparecer para você, que o currículo já tem que estar pronto. Você já tem que estar com a roupa pronta. Você já tem que saber, no dia que ligarem para você, que roupa que eu vou? Não, já deixa separadinho a roupinha da entrevista. Tem ligações que vão ser feitas, que não dá para você se preparar. Não, vai estar pronto. E a melhor coisa para estar pronta é boa reputação.
Eu vou saber com quem eu ando, eu vou saber o que eu falo, eu vou saber onde eu transito, eu vou saber o que eu posto, eu vou saber o que eu converso, cheio do Espírito Santo. Eu bebo do água do Espírito Santo, eu me encho do Espírito Santo, eu busco o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só um arrepio, o Espírito Santo é uma vida dedicada a Ele. Eu falo com Ele, eu chamo Ele, eu peço Ele, eu falo me encha de manhã, me encha de tarde, me encha de noite. O Espírito Santo não é só falar em línguas, o Espírito Santo é ter a certeza de que tudo vai ficar bem. Ele é o meu consolador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu companheiro. O Espírito Santo limpa a minha mente. Quando querem me enganar, o Espírito Santo fala: não compra não, isso aí é golpe. O Espírito Santo me alerta: não faz aliança com essa pessoa não, essa pessoa aí é picareta. O Espírito Santo fala com a gente, o Espírito Santo está vivo, o Espírito Santo nos alerta, mas você tem que se interessar por Ele. O Espírito Santo não é um arrombador, ou alguém que bate o pé na porta. Você tem que chamá-lo todos os dias e ser uma pessoa de sabedoria. Tiago vai dizer: peça a Deus sabedoria, que Ele dá ilimitadamente. A gente fica dizendo: eu sou um burro. Ao invés de você falar que é um burro, levanta a mão, põe a mão nessa caixa d'água que Deus te deu aí e fala: Deus, me dá sabedoria. Eu quero parar de ser um ignorante com o meu dinheiro, eu quero parar de ser um ignorante no meu trabalho. Senhor, me dá sabedoria. Chega de quebrar a cabeça, peça. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá ilimitadamente. Peça. E Estevão é esse cara, 20 anos, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E aí o que acontece? Chicote nele. Ele não tinha papa na língua. Estevão começou a pregar e isso irritou os religiosos. Os religiosos ficaram pistola da vida com ele. A perseguição que Estevão sofreu foi dentro da igreja, não foi no mundo. Quem quis matar Estevão foi o religioso. Vou dizer para você: não se preocupa muito com quem está lá fora não, se preocupa muito com quem está na igreja. Dificilmente eu tive problema na minha vida com macumbeiro, dificilmente eu tive problema na minha vida com espírita, dificilmente eu tive problema na minha vida com ateu, mas crente já me deu muito problema. Talvez eles tenham um problema entre eles, né? Talvez seja isso. Mas quem quer matar Estevão é quem está na igreja. Porque o religioso odeia ouvir o diferente. O religioso odeia ouvir aquilo que ele está acostumado a fazer, que pode fazer melhor. O religioso quer sombra e água fresca. Ele quer morrer do jeito que ele sempre fez. Ele odeia novidade. E Estevão começou a dizer para os dentro de casa: vocês querem um avivamento, pessoal? Vocês querem um avivamento? Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele começou a falar isso. Ei, pessoal, Deus não está no tijolo. E o religioso ama o tijolo. O religioso ama um lugar para pegar. Porque é mais fácil eu colocar a minha fé num objeto do que colocar a minha fé na minha oração. As pessoas querem uma coisa para pegar. Me dá um óleo, me dá uma rosa, me dá um sal. É mais fácil eu depositar a minha esperança num objeto do que eu mesmo, sem pegar em nada, dizer: eu confio em Deus, eu e a minha fé, vamos em frente. E Estevão começou a dizer: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Todo mundo quer um avivamento, mas ninguém quer que o avivamento parta do outro. Quem é esse moleque de 20 anos para falar alguma coisa aqui? E aí os religiosos começam a fazer o que eles amam fazer: mentir. Começaram a mentir sobre o menino. O menino é um homem de boa reputação, agora querem acabar com a reputação dele. O menino é cheio do Espírito Santo, agora querem apagar o brilho, intimidando ele. O menino é um menino de sabedoria, agora começam a inventar mentiras sobre ele. E eu vou te dizer: quando começarem a inventar mentiras sobre você, o seu cristianismo está começando a ficar bom. Quando começarem a mentir sobre você, pode ter certeza, você está quase lá. Você está muito bom. Porque ser parecido com Jesus não é só andar sobre as águas. Ser parecido com Jesus é ouvir mentiras inventadas sobre o seu respeito. Ou você esqueceu do que falaram que Jesus era? De quanto mentiram sobre ele? Mentiram sobre os seus planos. Ele nunca abriu a boca para falar nada contra o templo, mas falaram que ele veio para destruir o templo, que ele era um falso profeta, que ele era um enganador. Você está pronto para as mentiras? Porque a fé cristã vai levar a isso. Estevão pregava entre marmitas, entre cestas básicas para as viúvas. Ele pregava. Por que ele pregava? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo prega.
Prega no metrô, prega no ônibus, prega no café da manhã da empresa. Não tem outro assunto. Quem está cheio do Espírito Santo vai falar do quê? Se eu estou cheio de raiva, eu vou falar do quê? Da minha raiva. Se eu estou cheio de ódio, eu vou falar do quê? De ódio. Se eu estou cheio do Corinthians, o que eu vou falar? Do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Agora, se eu estou cheio do Espírito Santo, o que eu vou falar? Eu vou falar do Espírito Santo. Eu vou tomar café falando do Espírito Santo. Eu vou almoçar falando do Espírito Santo. Eu vou dormir falando do Espírito Santo. Eu vou falar da minha conversão. Eu vou falar do meu batismo. Eu vou falar da Bíblia. Eu vou falar que Deus salva. As pessoas vão dizer: meu Deus, eu não te aguento mais falar do Espírito Santo. Eu vou falar: claro que você não vai aguentar. Eu estou cheio dele. Eu estou transbordando dele. Não tem jeito. Eu não vou ficar quieto. Eu vou falar. Não tem gente que toma um pontapé no traseiro e passa semana a semana falando desse pontapé. Liga para você e diz: menina, eu chorei o dia inteiro. Eu não me conformo. Como é que ele me abandonou? Aí de tarde ela manda um WhatsApp: como é que ele pode fazer isso comigo? Eu amei. Se tem gente que fica semanas falando de um pontapé no traseiro que tomou do namorado, por que eu não posso passar o dia inteiro falando de um Deus que me perdoou, me salvou, me restaurou, me deu futuro, perdoou meus pecados, arrancou a culpa da minha mente, me deu destino? Eu vou falar do Espírito Santo. Estevão começou a falar, e esse camarada era tão especial que a Bíblia diz que o rosto dele, diante do ódio daqueles que queriam matá-lo, era um rosto de anjo. Para mim, rosto de anjo é um rosto de paz, é um rosto de convicção, é um rosto de alguém que não está preocupado com o que a terra está falando dele, está preocupado em atender o céu. Eu não estou preocupado em fazer média com aqueles que querem me matar. Você quer me matar porque eu estou cheio do Espírito Santo? Então me mate. Você quer me matar porque eu tenho uma boa reputação? Então me mate. Você quer me matar porque eu tenho sabedoria? Então me mate. Eu quero declarar hoje: não perca o rosto de anjo diante das afrontas. Não deixem que toquem no seu rosto, não deixem que mexam no seu rosto. O seu rosto é a sua identidade. A sua identidade não é o joelho, a sua identidade não é a barriga, a sua identidade não é o pé, a sua identidade é o seu rosto. Estevão está passando pelo pior momento da vida dele. Há um acordo de corjas para matá-lo, há reuniões, há um ambiente de morte, há pessoas poderosas trabalhando para acabar com ele, mas ninguém toca no rosto dele. Eu declaro que ninguém vai tocar no seu rosto, ninguém vai abater o teu rosto, ninguém vai mexer na tua identidade. O diabo está rangendo o dente, falando pelas costas, mas Deus manda dizer: aguenta firme. Quando a secretária do capeta mandar o zap dizendo: miga, você não sabe o que eu acabei de saber, migo, você não sabe o que estão falando. Quando Satanás começar a ranger o dente, seja firme. Lembra que você é um homem cheio do Espírito Santo, lembra que você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Não deixem que toquem no seu rosto. No pior dia da vida de Estevão, antes do céu se abrir, antes de Jesus se levantar do trono, o rosto de Estevão já estava resplandecendo a glória de Deus. Eu não pago na mesma moeda, eu pago resplandecendo o rosto de anjo na minha cara. Eu não me igualo àquele que quer calar a minha voz, porque ele não me abastece. Eu mantenho o meu rosto de anjo. Estevão não responde às ameaças individuais. Diante da afronta, ele prega. Sabe o que Estevão fez? Ele prega. Ele pega, você pode ler na sua casa depois, Atos capítulo 7. É considerado o terceiro maior e melhor sermão da Bíblia. Ele só perde para Jesus. Claro, não tem como ganhar de Jesus, mas depois de Jesus, o sermão mais profundo já pregado por um homem na Bíblia, o terceiro maior é o de Estevão. Atos capítulo 7. No meio das pedras, no meio do pior momento, o que ele faz? Ele prega. Ele xinga? Não, ele prega. Ele entra em depressão? Não, ele prega. Ele prega. Batem nele, ele prega mais. Espremem ele prega mais. É como a laranja, você espreme e sai o suco. É como a azeitona, você espreme e sai o azeite. É como a uva, você pisa e sai o vinho. É como o trigo, você moe e sai o pão. O diabo diz: agora eu acabo com ele. Ele nem imagina que esse espremer vai gerar uma versão nova, uma versão poderosa, uma versão cheia de glória, uma versão de unção. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas um jovem com 20 anos mostra diante das perseguições, numa época onde as pessoas estavam querendo matá-lo, que ninguém vai tocar no meu rosto. Estevão pregou o seu melhor sermão no pior momento da sua vida. Eu quero dizer que você pode fazer as maiores atividades do seu trabalho. Eu posso dizer que a sua família pode ter a maior conquista. Eu quero dizer que o seu casamento pode ter a maior transbordar. Eu posso dizer que o teu ministério pode romper como nunca antes, exatamente no pior momento da sua vida.
Porque para nós tudo é diferente. Para nós o pior momento não é momento de desespero. Para nós o pior momento é momento de manifestação do milagre. Para nós o pior momento, o Estevão não pregou na formatura da faculdade, desculpa. O melhor sermão não foi no meio dos apóstolos. O melhor sermão de Estevão não foi enquanto ele entregava cestas básicas para a viúva. O melhor sermão de Estevão não foi quando ele tinha um palanque cheio de puxa-saco dizendo você é o máximo, você é o máximo. Não, o melhor sermão de Estevão não foi quando ele estava falando em línguas na igreja. O melhor sermão de Estevão foi quando as pessoas tinham pedra nas mãos, rangendo o dente, e aquele jovem de 20 anos, ele abre a boca, porque ele não está olhando para a raiva dos homens, ele está olhando para a graça e para a glória que há no nome de Jesus. Ele abre a boca dele, segura que aí vem poder. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, levanta a mão para cá, mas eu declaro que o pior momento da sua vida, você vai pregar o teu melhor sermão, você vai cantar a tua melhor canção, você vai fazer a tua melhor aquisição, você vai ter o teu melhor relacionamento. Não tenha medo dos seus piores momentos. Deus é especialista em fazer pessoas em caco virar ouro na mão dele, para a glória de Jesus. Eu não vou morrer, eu não vou quebrar. Você não vai morrer, você não vai quebrar, você não vai enlouquecer, você não vai perder a estribeira, você não vai perder o rosto de anjo, porque o teu pior momento assusta você, mas não assusta o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não estava preocupado com a imagem dele, porque o diabo faz o seguinte: eu vou pegar pedra na mão para ele negociar. Eu vou pegar pedra na mão para ele negociar. O que é negociar? Meu irmão, você pode pregar, mas não prega muito. Você pode ser santo, mas não seja muito. Você pode ser crente, mas não seja muito. O que é isso? Seja mais ou menos. Não chama tanto atenção. Aí eu jogo a pedra fora e você segue seu caminho. O diabo não quer que você largue a fé. O diabo quer que você tenha uma fé inoperante, porque uma fé inoperante dá aquela ideia, aquela sensação que está tudo bem. E o diabo sabe que Deus não quer metade. Ou você é inteiro de Deus, ou você não é nada de Deus. Então o diabo fala: para que eu quero que ele volte a beber? Eu não quero que ele volte a beber. Eu não quero que ele volte a fumar. Vai estar na cara que ele está desviado. Eu quero que ele esteja num ambiente fazendo coisas para Deus, mas com uma fé mequetrefe, uma fé porcaria, uma fé que não serve para nada. Ele vai achar que está bem, e ele é todo meu. Ele é todo meu porque Deus não está nele. Estevão não faz popularidade. Estevão não negocia. Não negocie com o demônio, não negocie com o inimigo, não negocie com pressão. Estevão teve contato com o poder de Deus. Ele vivia pela presença de Deus. Ele morre por gritar que Deus não está em tijolos. Ele morre porque os religiosos odeiam ouvir que Deus não está em tijolos. Os religiosos odeiam ouvir, mas você não muda o mundo recebendo um milagre, você muda o mundo sendo um milagre. Nem sempre Deus vai fazer através de você. Algumas vezes Deus vai fazer em você, vai deixar a coisa estourar em você, porque seria muito fácil Deus dar um poder e você soltar o poder e dizer aconteça. Mas algumas vezes Deus não vai te dar poder para você jogar magia, para você jogar poder. Algumas vezes o poder vai estar dentro de você. Eles vão odiar você e Deus vai dizer: aguenta o tranco, porque enquanto eles acham que estão te matando, eu estou mostrando a eles o que é um homem e uma mulher que depende de mim. Deus vai usar você. Deus manda dizer: antes que a glória se manifeste, brilhe o rosto. Como é que está o seu rosto diante dessa fase? Como é que você chega à igreja? Seu rosto é sua identidade. O diabo não lê sua mente. Pastor, está tudo bem. Como está tudo bem? Você parece um defunto. Como é que está tudo bem? Você parece um zumbi. Como é? O que serviu todos os tempos que você esteve aqui? O rosto é a sua identidade. Pastor, mas minha psicóloga falou que se eu tiver mal eu posso chorar. Pode. Mas quando você está doente, você fica no ponto de ônibus mostrando suas feridas para qualquer um que está no ponto? Você tem uma infecção, você entra no metrô e sai abaixando as calças e mostrando a infecção. Olha aqui minha infecção, olha aqui. Faz isso? Você vai aonde? Você vai ao médico. Eu posso desabar, mas eu tenho que desabar no lugar certo. Não tem problema chorar, mas eu tenho que chorar onde? No lugar certo. Agora, no meio dos capeta, tu quer mostrar que está fraco? No meio do Satanás, que quer matar, roubar e destruir você, você quer chorar? Você quer fazer drama? Você acha que vai ter algum pingo de misericórdia? Você acha que ele vai entregar uns lenços para você? Ou ele vai dizer: que fé porcaria é a sua, hein? Que crente mequetrefe, hein? Eu não som do teu coração, hein? Mas só de olhar para a tua cara aí, já vejo que tu é um crentinho, hein?
Tu é uma porcaria de crente mesmo. Vem cá, demônio. Pega o mais fraquinho dos capetas aí, vai lá, arrebenta ele lá. Joga lá uma doença nele, deixa ele ficar maluco, levanta lá um perseguidor no trabalho dele, porque do jeito que ele está aqui, 2 dias, alguém do lado dele infernizando ele, ele vai bater os pinos. O diabo joga. O diabo tem pessoas ao serviço dele. Tem pessoas ao serviço, elas nem sabem. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que era uma bênção, você contratou ela para trabalhar com você, você estava amigo dela, do dia para a noite ela muda. Ela muda. Ela era uma bênção, ela era sua amiga. Do dia para a noite ela vira um demônio, muda até o tom de voz, começa a implicar com você, não dá mais liga, não te responde. Fala, meu Deus, o que eu fiz? Não é que você fez, havia um demônio nela. E o diabo estava ali, incubado, esperando um momento para se manifestar, para arrebentar você. Essas pessoas que estão matando Estevão, estavam na igreja. Falavam que conheciam a Deus, que amavam a Deus. Mas eu vou ler para você a morte dele. Deus não poupou Estevão. Ele morreu. Atos 7:55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, ele foi arrastado para fora da cidade, para os portões, um jovem de 20 anos. Ele não foi arrastado por traficantes, pelo tribunal do crime, não. Ele foi arrastado pela igreja. Estevão foi arrastado, e porém cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para onde? Para o céu, e viu a glória de Deus. Essa é a única vez na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que vai mostrar o que acontece aqui. Só acontece aqui. Ele viu a glória de Deus. E o que mais que ele viu? Jesus? Em nenhum outro lugar da Bíblia mostra Jesus em pé no trono. Em todas as outras citações, Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Mas aqui, quando tem um homem que diante das pedras mantém o rosto angelical, como é que Jesus está? Em pé. A gente fica em pé quando a gente tem uma expectativa. A gente fica em pé quando a gente está muito interessado em alguma coisa. A gente fica em pé quando a gente quer ver o que vai acontecer. Eu imagino que Jesus deve ter olhado e disse assim: meu Deus, que coisa linda. As pedras não podem apagar o rosto de anjo de um homem que depende de mim. Jesus em pé à direita de Deus. E então disse: Estevão, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, estavam todo mundo endemoniado. Eles, porém, tapavam os ouvidos, dando fortes gritos. E Estevão lá olhando o céu aberto, Jesus em pé. E aí eles começaram todos juntos contra eles. O quê? Arrastando para fora da cidade. Começaram a apedrejá-lo com ódio, endemoniados. As testemunhas deixaram os mantos dele aos pés de quem? De um jovem chamado... Lembra de Saulo? Enquanto apedrejavam Estevão, ele falava: ai, ui. Enquanto apedrejavam Estevão, ele falava: que Deus é esse que me deixou aqui? Não. Ele bradou e orava: Senhor, recebe o meu espírito. E então ele caiu de joelhos e gritou: Senhor, não consideres culpados desse pecado. Quem disse isso anteriormente? Onde ele ouviu essa frase há 2 anos atrás? Um tal Jesus Cristo que foi crucificado, que estava no madeiro dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. No dia das pedradas, o que move Estevão não é a palavra do capeta, o que move Estevão é as palavras do mestre. No pior dia de Estevão, o que move ele não é o raiva, o ódio, a ira. Ou você acha que é fácil tomar uma pedrada que aprofunda o teu crânio? Ou você acha que Deus tirou a dor dele? Deus não tirou. Mas o homem focado no céu não se embaraça com a terra. É o pior momento dele. Mas que pior momento é esse? Que eu estou vendo o Filho de Deus em pé no trono. Ele está vendo Jesus em pé. Então ele caiu e disse: não o consideres culpado por esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Sabe por quê? Porque
porque ele aguentou as pedras, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele mantém o mesmo nível, com pedra ou sem pedra, eu estou cheio do Espírito Santo. Você tem que parar de olhar para as pedras e olhar para a glória. Quem olha para as pedras sente a dor da pedra. Quem olha para a pedra se preocupa com a orelha que acabou de ser esmagada. Quem olha para a pedra está preocupado porque teve um aprofundamento de crânio. Mas quando você olha para o céu, você percebe que a tua natureza humana, ela nunca será maior do que o poder de Deus que nasce em você. Por isso que Paulo fala, no pior momento da minha vida, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas está doendo muito, porque você perdeu o foco. Essa situação não era para doer o tanto que está doendo. Não era para você estar tão sofrendo como está sofrendo. Não era para você estar tão abalado, porque você está mais preocupado com a pedra do que com a glória. Não deixe que toque no seu rosto. Olhe para o céu aberto, aleluia. Ele olhou para a glória e não para as pedras. E a Bíblia diz que enquanto ele era apedrejado, ele ora, porque um homem de Deus ora, um homem de Deus nascido de novo ora, e ele perdoa os apedrejadores. Ele deixa um legado. Qual é o legado? Quem é que está segurando a capa enquanto ele está sendo apedrejado? Saulo. Saulo vai virar quem? Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. Imagine se a minha morte deixar um legado e gerar alguém pelo menos 10 vezes maior do que eu. Paulo foi pelo menos 10 vezes, 20 vezes maior que Estevão. No dia da morte de Estevão, ele não deixou um traficante, ele não deixou um bandido, ele deixou um jovem com a capa na mão. E esse jovem ia se transformar em alguém 10 vezes maior do que ele. Me imagine se as pedras, aqueles que veem você sendo apedrejado, se transformarão em pessoas muito melhores do que você. Ao invés de no meio das pedras eu cair no chão e voltar a usar droga, e cair no chão e perder a minha fé, imagine se aqueles que me veem no meio da pedrada e falam: esse é crente mesmo, esse é cheio do Espírito Santo mesmo, esse é tomado da glória de Deus mesmo. Em Atos capítulo 8, versículo 1, o ministério de Paulo começa aí. E Saulo estava ali consentindo com a morte de quem? Ele estava compartilhando da morte de Estevão. E naquela ocasião, por conta da morte de Estevão, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. O que Deus tinha dito? Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E após isso, pregai, ide por todo mundo, pregai em toda criatura, não só em Jerusalém, mas em Judéia e Samaria. No dia da morte de Estevão, estourou um pipoco. Puf. Aqueles que estavam sentados confortáveis em Jerusalém foram expulsos para pregar em Samaria, Judéia. A morte de Estevão estava gerando um apóstolo. A morte de Estevão estava gerando o maior avanço da propagação do evangelho. Esteja gerando pessoas melhores do que você no meio das suas pedradas. Que o meu apedrejamento torne as pessoas melhores do que eu. Que as minhas guerras não façam as pessoas olhar para mim e dizer: a sua fé é miserável, eu tenho vergonha do Deus que você serve, porque olha que fraco você é. Mas que no meio das minhas pedras o Espírito que habita em mim me levante. E o mais incrédulo dos homens vai dizer: você tem Deus na sua vida, você só está em pé porque Deus está na sua vida. Quando você apanha, quando você é xingado, quando você é perseguido, quando você é traído, você dá ao mundo a oportunidade de ver como um filho de Deus reage. Quando você é demitido injustamente, você dá ao mundo a oportunidade de ver como um filho de Deus reage. Quando você é abandonado, você dá ao mundo a oportunidade de mostrar como um filho de Deus reage. Do que você é feito, de qual é a sua essência. Que por trás dessa carinha bonita, dessa roupa, dessa vida comum que todo mundo acha que você tem, ônibus, metrô, bater cartão, mostrar que você não é só isso. Esse Deus que você vive cantando, essa Bíblia que você vive carregando, esses glórias a Deus que você vive dando, não é como qualquer coisa. E é isso que você é feito. Há um poder nisso, há uma autoridade nisso. E quando o diabo me apertar, eu vou dar um show e mostrar ao mundo do que eu sou feito e de como um filho de Deus reage. Você vai tomar pancada com classe, você vai passar por desgostos com classe. É com estilo. Qual é o estilo? Pedra por todo lado, mas cara de anjo. É lindo ver uma pessoa que a gente sabe que está sofrendo, mas está com o rosto de anjo. O diabo não entende, os demônios não entendem. O diabo fala: eu apertei de todo lado, tirei de tudo que podia tirar, mas ela não muda o rosto. Olha o rosto dela,
É rosto de anjo, é rosto de adorador. A roupa tá surrada, a unha tá arrancada, mas a identidade dela não tem como mexer ali. É rosto de anjo. É rosto de anjo. A morte de Estevão faz todo mundo se mexer. Eu encerro dizendo que você pode manifestar o rosto de anjo antes de ver a glória. O céu só se abriu. Jesus só se levantou do trono quando ele viu Estevão brilhando o rosto. Eu quero ver Cristo em pé. Mas ele não se levanta para qualquer um. Ele se levanta para aquele que confia tanto nele, que mesmo que o meu corpo esteja sendo moído pelas injustiças, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de crer. Você pode manifestar um rosto de anjo do jeito que você está aí. A vida não precisa melhorar. O inimigo não precisa fazer trégua com você. Você só precisa liberar o que tem. Há um poder em você. Você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo existe, ele é real, ele é poderoso. O Espírito Santo toca em você, o Espírito Santo inflama você. O Espírito Santo te dá uma autoridade que ninguém pode dar a você. O Espírito Santo não precisa tomar bebida alcoólica, não precisa fumar nada. O Espírito Santo te dá força, o Espírito Santo abre os seus olhos. O Espírito Santo faz você ser maduro. O Espírito Santo te dá fogo, o Espírito Santo te dá coragem. O Espírito Santo faz um menino de 20 anos enfrentar um sistema religioso e morrer como o mestre dele morreu, dizendo: eu perdoo você. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E o que você está vendo? Por que você não está sofrendo? Por que eu vou sofrer se eu estou vendo Cristo em pé no trono? Que visão melhor que essa? Você acha que eu vou perder tempo com a pedra enquanto eu estou vendo Jesus em pé? Você acha que eu vou ficar preocupado se eu estou sangrando? Se a minha cabeça está sendo furada por uma pedra? Eu estou vendo Jesus em pé. Meu Deus do céu, eu não posso nem mudar meu olho de lugar, porque isso aqui é maravilhoso. Eu estou vendo meu Deus em pé. Eu estou vendo o que quase ninguém viu. Eu estou vendo algo especial. Eu estou vendo Jesus. Quando você vê Jesus, as pedras não dói. Quando você vê Jesus, a ofensa não dói. Quando você vê Jesus, a perseguição não machuca. Quando você vê Jesus, você só quer ver cada vez mais profundo. E Jesus está aqui hoje dizendo: ei, você está me vendo? Você está me vendo? Você está reparando no tamanho da pedra? Você está reparando na ofensa? Você está reparando na tragédia? E eu? Quando é que você vai olhar para mim? Quando é que você vai colocar esses dois olhão em mim? Quando é que você vai focar em mim? Quando é que você vai ver eu abrindo o céu e mandando glória? E aí você vai ver que todas essas perdas não se comparam à vida que eu tenho para você. Vem, filho amado! Vamos nos colocar em pé. Brilhe antes da glória. Brilhe. Brilhe antes do emprego chegar. Brilhe antes da cura acontecer. Brilhe antes do filho voltar para casa. Brilhe antes das coisas melhorarem. Brilhe antes de pagar a dívida. Se você tiver um rosto de anjo, antes do céu se abrir, o céu vai se abrir. Agora, se você falar: Deus, se o Senhor abrir o céu, aí eu creio. Aí não. Aí é para qualquer um. Deus, se o Senhor revelar a tua glória para mim, se eu estiver em pé no trono, aí eu creio, aí eu vou brilhar como anjo. Não, não, não. Eu quero ver você brilhando no porão. Eu quero ver você brilhando no poço. Eu quero ver você brilhando na cisterna. Eu quero ver você brilhando quando as contas não batem. É isso. Eu quero ver você brilhando quando ninguém te defende. Ninguém te defende. Um arrasta para o lado, outro arrasta para o outro. Um inventa história ali, outro inventa história ali. É fofoca ali. E eu não vou me preocupar mais com isso. Eu vou olhar para cima. Deus, Deus. Quanto que a sua vida mudaria se você mudasse o seu foco hoje? O quanto que você seria tomado do Espírito Santo? Fala comigo, Estevão. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Deus está aqui. Feche os seus olhos. Deus está aqui. Ele ama você. Ele ama você e você tem que mudar a sua perspectiva. Ele está aqui. Ele está aqui, Ele vai tomar você agora. Ele está aqui, Ele vai encher o seu coração de vida. Ele está aqui, Ele vai mostrar para você que um homem cheio de Deus não se intimida. Um homem cheio de Deus prega. Um homem cheio de Deus proclama a verdade. Um homem cheio de Deus é perseguido e não tem nenhum problema. Um homem cheio de Deus quebra o sistema da morte. Um homem cheio de Deus vai para cima. Um homem cheio de Deus não tem medo de cara feia. Um homem cheio de Deus só quer estar mais cheio de Deus, cada vez mais cheio, cada vez mais tomado pela glória de Deus. Você não pode se esfriar, você não pode olhar para trás, você não pode esquecer do que você é feito, você não pode esquecer que é um Espírito que vai colocar você no prumo hoje. Você pode ser um garoto, uma garota, um menino, um homem, um idoso, sei lá quem você é, mas Deus hoje tem um poder que vai dar a você testemunho e sabedoria. Você não pode se distrair, porque tudo que o diabo quer é negociar com você. O diabo quer que você tenha medo dele. Ele quer ranger os dentes para que você se afugente, para que você esteja cheio de crise, dizendo: Deus não me ama, Deus não me ama, olha o que aconteceu comigo, olha, eu vim parar no hospital, olha,
olha, me puxaram o tapete na empresa, olha, estão tentando sabotar o meu relacionamento. E Deus está dizendo: para que tanto ibope para pedra? Olha para o trono, brilha. Você já ouviu palavras o suficiente, você já cantou o suficiente, você já ouviu sermões o suficiente. Cadê o rosto de um homem e de uma mulher que confia em mim? Ah, pastor, eu estou quebrado por dentro, mas não deixe que toquem no seu rosto. Brilhe. Deus manda dizer: brilhe nessa temporada da tua vida, brilhe. Tire essa cara de coitado, tire essa cara de sofredor, tire essa cara de alguém que está morrendo. Você não está morrendo, você tem meu Espírito em você, e eu te ressuscito agora. Eu ressuscito teus dons, eu ressuscito tua paixão, eu ressuscito tua esperança, eu ressuscito meu Espírito em você, eu ressuscito o meu poder em você. Vai dando glória, mas com vontade, vai dando glória, mas com vontade, vai dando glória como um homem e uma mulher que crê no Espírito Santo. Eu sou Estevão, eu vou brilhar nas fases ruins, e no meu pior momento eu vou pregar o meu melhor sermão. No meu pior momento vou ter que ouvir, eu vou superar. No meu pior momento eu vou fazer meu melhor relatório. No meu pior momento eu vou fazer minha maior venda. No meu pior momento eu vou aumentar o meu faturamento. No meu pior momento eu vou ser mais fiel a Deus. No meu pior momento eu vou servir ainda mais. No meu pior momento é aí que eu vou amar, é aí que eu vou profetizar. No meu pior momento eu vou entrar marchando na igreja. No meu pior momento eu vou abraçar todo mundo, porque o meu Deus é especialista em pegar caco quebrado e transformar em vaso de honra. Receba poder, vai abrindo a tua boca, deixa o poder fluir. Receba poder, não olha pra mim não, eu não tenho nada pra você. Você é o Estevão dessa geração, você é o Estevão dessa geração. Brilha acima do mal, brilha acima do medo, brilha acima da dor, brilha acima da ruína. Brilha. Continua, só mais um pouquinho. Continua. Eu sinto uma glória tomando conta de pessoas aqui. As pedras não são importantes, importante é o trono. Receba sabedoria. Para de bater a cabeça, receba sabedoria. Sabedoria nos negócios, sabedoria na profissão, sabedoria no teu casamento. Para de ser criança, para de ser moleque, para de ser ingênuo. Estevão tinha 20 anos, era homem maduro. Você pode ser uma mulher madura, um homem maduro. Receba sabedoria. Chega de ser influenciado, chega de ser manipulado, chega de deixarem as pessoas brincarem com a tua cabeça. Chega de ser um ratinho assustado que todo mundo promete mentira, você acredita e depois cai na cama dizendo que o mundo não funciona, que ninguém te ama. Quem mandou acreditar em quem não devia? Quem mandou abrir o coração para quem não devia? Você deveria estar vivendo a palavra, você deveria estar cheio do Espírito Santo, você deveria fechar a porteira e dizer: eu sou do Senhor e ninguém vai entrar na minha cabeça. Receba sabedoria, receba sabedoria, receba sabedoria, receba sabedoria para comprar, para vender, receba sabedoria para decidir quem fica e quem sai, receba sabedoria para suportar o dia mal como homem de Deus e não como um frangote, receba sabedoria para suportar o dia mal e não para ficar assustadinho. Ei, levante-se. Estenda a mão para frente. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Receba a terceira pessoa da Trindade. Receba o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja selado com o Espírito Santo agora. Do alto da tua cabeça, a planta dos pés, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo te toma agora. Não resista, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo vai acender a tua alma. Receba o Espírito Santo. Receba a força que existe nesse mundo. Receba o poder daquele que está contigo. Receba a voz que vai guiar a sua boca. Receba a unção que vai guiar os seus passos. Receba a presença que vai sarar a tua mente. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o poder que vai guiar os seus olhos. Receba a força que vai guiar os teus passos. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo não é só um arrepio. O Espírito Santo é a tua vida. É dele que virá o teu suprimento. É dele que virá o teu combustível. É dele que virá a tua força para levantar todas as manhãs. É dele que virá a tua capacidade de raciocínio. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai te deixar tocar naquilo que não é bom. O Espírito Santo vai colocar em você santidade. O Espírito Santo vai colocar em você nojo daquilo que Deus não quer. O Espírito Santo vai começar a guiar a tua vida. É algo imparável, ninguém segura mais. Um homem tomado do Espírito Santo, ele brilha. Um homem tomado do Espírito Santo, ninguém segura. Ele expande, ele cresce, ele desenvolve, ele aumenta. Receba o Espírito Santo de Deus.
Receba. Agora olha para mim, antes de nós cantarmos. Duas coisas você pode receber aqui: sabedoria e o Espírito Santo. Agora, bom testemunho é com você. Bom testemunho é você. Eu não posso levantar a mão aqui e falar: receba bom testemunho. Não. O bom testemunho é cada um fazendo a sua lição de casa. O bom testemunho é dizer: eu não vou viver no pecado, eu vou viver para Deus. Eu vou entrar uma guerra comigo mesmo. O bom testemunho é você e Deus, Deus e você. Eu não posso profetizar isso. É sua atitude, é a sua função. Mas quantos vão lutar aqui para ter um bom testemunho? Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.